Boa tarde, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos conversar com o senhor Roneide Lima. O senhor Roneide Lima é o presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Mato Grosso. Ele é sediado em Cuiabá, veio nos visitar e a gente aproveitou para conversar com ele sobre as diversas questões referentes à federação. Senhor Roneide, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, é um prazer imenso a gente poder estar aqui, né, mais uma vez aqui em Juína. Olha, eu queria que o senhor falasse para o nosso público, primeiro, como que é constituída a federação e quanto tempo que ela existe? Bom, a Federação dos Trabalhadores é constituída há 22 anos, né? Já estamos pegando a maioridade aí. É verdade, é verdade. E nós somos em 18 sindicatos constituídos, né? Certo. Dos setores do plástico, setores do setor químico, né? Dos trabalhadores da indústria de álcool, trabalhadores da indústria da construção civil, né? Que tem destacado, né, bastante o número de trabalhadores, né, dentro do estado de Mato Grosso, principalmente nas questões em Cuiabá, na capital, né, Rondonópolis, Vargem Grande, Sinop também tem se destacado nessa questão da construção civil. E temos o setor do vestuário, né, que é um setor também forte em Cuiabá e outras regiões. O setor têxtil, né, também faz parte. E o setor da indústria da cerâmica, olaria e artefato de cimento, que é o setor do qual eu sou, que é a minha origem, né? Entendi. Como operário desse setor. O senhor trabalhou lá e hoje é o presidente da federação. Isso. E aí eu vou entrar de forma que é constituído o sindicato, as federações, como o senhor me perguntou. Primeiramente, os trabalhadores organizam os sindicatos, né? E os sindicatos, da sua diretoria, são indicados 2 delegados representantes para fazer parte da federação. Então, e da federação, quando dá a sua eleição, que são esses representantes que votem, e também são candidatos, também saem 2 diretores que fazem parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que é a CNTI, do qual nós estamos filiados, né? No caso lá, eu faço parte da 2ª suplência da Confederação Nacional dos Trabalhadores. Então, a organização sindical ela é também definida por categorias, né, de grupos, né? No caso, nós estamos do grupo da CNTI, do grupo 3 da Confederação Nacional dos Trabalhadores. Então, a gente, para você ver que essa organização sindical ela é perfeita, ela vem pela base, né, que é os trabalhadores que organizam, que uma das categorias, um dos instrumentos mais importantes da classe trabalhadora, né, para melhorar os ambientes de trabalho, para construir melhores salários, né. Então, ela vem da sua base que monta o sindicato. Por exemplo, aqui na região de Juína. Né? Aqui o senhor falou da Madeira, o senhor falou? Da Madeira, também. Isso, da Madeira também faz parte. Daí nós temos a honra, né, e o privilégio de ter junto filiado à federação o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Madeireira aqui da região de Juína, que pega toda essa região aqui, né? Juína, Aripuanã, Juruena, né? É um pessoal, é um grupo forte também. Forte, né? Um grupo forte, né? Tem uma representação boa, do qual o presidente é o senhor João Alves da Luz, que também faz parte da diretoria, né, da Federação dos Trabalhadores. Entendi. Então, a federação ela é constituída. Então, nós temos sindicatos em todo o estado. Nós, da indústria, nós estamos organizados em todo o estado de Mato Grosso. A gente tem sindicato de São José do Rio Claro, que pega aquela região toda, aí nós vamos para a região norte, temos em Sinop, aqui em Juara nós temos o Sindicato da Indústria da Madeira. Claro que o forte aqui da região norte é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Madeireira, né? Então nós temos Juara, Juína, Juara, são Sinop, Vera e Feliz Natal, Alta Floresta, Colíder e Marcelano, são todos sindicatos filiados. E nós compomos a 18 sindicatos filiados no estado, né? E aí a região sul, que pega já a construção e o mobiliário, que é chamado, né? Roneide, sabe o que eu estou percebendo? Que você... Bom, primeiro eu queria comentar que eu acho a formação no regime plenamente democrático. Eu acho muito bom que você comentou que começa lá dos próprios trabalhadores se reunindo para montar, para fazer parte do sindicato. E depois isso vai no crescendo da federação até que chega na Confederação Nacional. E outra coisa que eu observei na sua fala, pelo que eu percebo, os sindicatos das várias regiões, eles acabam por aproveitar o que de mais representativo tem em cada região. Como vocês estão no estado inteiro,
onde a construção civil, por exemplo, é muito forte, aquele sindicato lá tende a ser mais representativo. Aqui é madeira e vai por aí afora. Eu acho bom fazer esse comentário porque nos dá uma ideia mais clara de que essa representatividade acaba atingindo o que há de melhor em cada região. Ou é isso mesmo ou eu estou enganado? Pelo menos o que é mais representativo está no sindicato. Na verdade, se você for organizar um sindicato hoje, ele não tem nem a sustentação financeira para ele, e ele fica aqui preso na mão do patronato, né? É verdade. Ele não consegue desenvolver a sua atividade, criar uma estrutura, né? Por exemplo, aqui em Juína, o sindicato daqui tem uma estrutura belíssima aqui de atendimento aos trabalhadores, inclusive dos outros municípios que vêm para cá para tratamento, tem o alojamento para eles ficar, com alimentação. O sindicato dá um apoio também na parte da saúde, que seria obrigação do município, né, do Estado, né, do Estado como um todo. Né? Verdade. E o sindicato acaba também fazendo esse papel importante de apoio aos trabalhadores. Né? Por exemplo, uma pessoa vem lá de Ariponã para vir fazer um tratamento aqui. Né? E ele vai para onde? Ele não tem para onde, ele não conhece nada. Ele vem através do sindicato, ele tem lá o alojamento, né, ele fica ali, almoça, o sindicato dá o apoio, inclusive ajuda também em pagamento de algumas despesas que o trabalhador tem relacionadas ao médico, aos exames, e que é devolução, na verdade, da contribuição que o sindicato paga. Não está se fazendo até que muito favor nenhum, mas depende muito da ação política do sindicato também, né? Da gestão do companheiro que está ali à frente, junto com a sua diretoria, né? De aprovar isso, de fazer esse trabalho, né, de apoio. Mas a questão sindical não é, a base principal do sindicato não é esse, de dar essa sustentação, vamos dizer, nessa área da saúde, né? E sim, é de fazer as lutas necessárias. E quando fala as lutas necessárias, às vezes, não é somente com o pegador lá, com o patrão lá. Porque, vamos supor, nós temos várias questões a nível nacionais que são defendidas, né, que a gente precisa defender, né, de unhas e dentes, que nós não podemos deixar passar. Por exemplo, nós temos um problema seríssimo na terceirização, no qual o sindicato daqui da região, o João, ele tem participado ativamente junto com a gente também lá, né, a nível nacional, porque aí que vem o papel da Confederação Nacional. Então, quer dizer, o papel do sindicato organiza os trabalhadores e faz ação na base. A Federação dos Trabalhadores, um apoio mais político a todos os sindicatos, né, de estratégia a nível estadual. Aí vem a Confederação Nacional, que cuida diretamente as questões a nível nacionais e tem uma atuação forte dentro do Congresso Nacional e dentro do Senado Federal, que a atividade principal da Confederação Nacional de força é nesses setores, e lógico também no Judiciário, né, para estar debatendo, discutindo uma coisa, qual é a questão que o senhor disse agora há pouco que pode causar alguma turbulência para os trabalhadores? A terceirização, isso é um problema? Terceirização, onde que ela atrapalha, se é que atrapalha? A terceirização, o problema maior da terceirização é que tem um projeto de lei, né, do senador de Goiás, do senador Mabel, que quer terceirizar toda a produção. Porque hoje você pode terceirizar somente alguns setores. Por exemplo, portaria. Entendi. Você pode terceirizar a parte de entrega. Limpeza. Pode terceirizar. Agora, a linha de produção não pode. E nesse projeto, se passar, vai poder terceirizar toda a linha de produção. E vem com o argumento de que vai melhorar a questão salarial. Não tem isso, porque pela experiência que se tem em todas as empresas terceirizadas, por exemplo, que tem trabalhadores que é da indústria, almoça no refeitório, trabalhador que é de outra, que é terceirizado, almoça lá em outro refeitório, inclusive com alimentação diferenciada. E uns trabalhadores efetivos da empresa têm uns direitos e o outro lá não tem. A gente pode pegar isso como experiência em alguns setores, que a gente pode que ter a terceirização. Até o vestuário é diferente, sendo a construção civil, até o capacete é diferente. Aí vem a precarização do trabalho. Pois é, isso é que eu queria, porque a questão da alimentação, isso aí não é bom, mas eu queria ver alguma coisa de mais consistente. Essa precarização significa o quê? Algum imposto que não é recolhido? Onde que? Eu estou querendo aprender
é como que a terceirização pode prejudicar ou não a o trabalhador. precarização ela atinge diretamente o trabalhador. Porque ela vem desde as condições de trabalho, né, que as condições de trabalho nossas não são boas. Nós temos uma ou outra empresa que faz uma ação, vamos dizer assim, legal, bacana dentro das indústrias, na questão do meio ambiente de trabalho, mas na sua maioria a gente não vê isso, né? O tanto que nós temos ainda empresas trabalhando com trabalhador sem registro em carteira, né? No caso da terceirizada, isso pode ocorrer mais? A mais ainda, porque as pessoas, e o mais agravante, a empresa mãe, ela não é responsável pelo pagamento. Eu não tenho, vamos falando uma linguajar bem nosso mesmo do povo, eu não tenho um tostão furado, mas eu sou amigo do empresário lá, ele fala, monta uma empresinha para mim aí, para você tocar lá aquela máquina, para você contratar 5 funcionários. Aí eu monto uma empresinha, até o patrão lá me ajuda, aí eu não pago o 13º, eu não deposito os encargos sociais do trabalhador, e o patrão que me conta que eu montei a empresa para ele, ou que eu estou fazendo o serviço, não é obrigado a pagar. Interessante. Isso acontece muito hoje na construção civil, que nós tínhamos antigamente o chamado gato. Sim, mas, Rony, eu conversei aqui com a juíza do trabalho, ela até comentou sobre terceirização, isso aí que você colocou, ela concorda com isso. Ela diz o seguinte, que a terceirização é possível, sim, em alguns casos. Nós citamos aqui, por exemplo, você tem uma indústria e tem lá um jardim muito grande e contrata uma empresa para cuidar do jardim. Ela falou, Vicente, isso é perfeitamente, a gente entende. Ou essas empresas que cuidam da limpeza. Você tem um prédio grande que está instalado lá, empresa de serviço, banco, por exemplo, alguma coisa assim, e aí o pessoal vai todo embora e entra uma outra empresa terceirizada para fazer a limpeza do prédio inteiro. Ela entende isso como normal. Agora, ela fez uma colocação aqui que parece que nessas questões que você diz, quando vão à justiça, a justiça está responsabilizando aquele que terceiriza. Mas isso eles querem tirar nesse projeto de lei. Entendi. O que você está dizendo. Nesse porque hoje ela né? Hoje ela é. Hoje o empregador é solidário. Tá. Não, porque aí sim, aí eu concordo. Agora aí já eu faço parte da sua preocupação, porque se você não tem responsabilidade sobre aquilo, inclusive a própria prestação do serviço, se eu contrato uma terceirizada para levantar o prédio cai e eu não tenho responsabilidade, é ela que tem, e aí é o que você disse, de repente não tem condição de arcar com aquilo, com prejuízo, você cria realmente um problemaço para todo mundo, não é isso? Isso. Senhores, nós estamos conversando com o senhor Rony de Lima, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Mato Grosso. Um minutinho só a gente volta. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista, estamos conversando com o senhor Rony de Lima. Rony, você tomou posse lá quando? Tomei posse dia 15 de março de 2012. 12, 13, 14, tá. O nosso mandato é de 4 anos. Até 2016. Bom, então você tem ainda 2,16. Agora, lá o presidente pode se reeleger? Pode. Quantas vezes quiser ou tem um limite? Pode se eleger. Porque a eleição, às vezes pode se entender assim, até que é antidemocrático, né? Você pode se eleger o tempo que quiser. Mas eu estou lidando lá, que são com presidentes de sindicatos. São os presidentes dos sindicatos que te elegem. Os presidentes dos sindicatos que escolhem. Então, você não, quer dizer, você tem que fazer prestação de contas certinho, claro. Você tem todo o trabalho a ser desenvolvido. Se você não desenvolver o trabalho a contento junto com os seus pares, automaticamente você está fora, né? Então, como o número de sindicatos nossos também são 18 sindicatos, a nossa eleição ela é até diferente, porque quem consegue montar a chapa é que é candidato, porque senão não tem como montar a segunda. Então você tem que, na verdade, você monta uma mesa redonda e discute, coloca seu nome à disposição, faz uma votação interna, define a diretoria, quem vai ficar no conselho fiscal, quem fica na tesouraria, na secretaria, na vice-presidência. E nós temos também o departamento da mulher, né, que estamos começando a desenvolver um trabalho importante também no Estado, né? Então tem o departamento da Previdência, né, que acompanha um pouco essas questões relacionadas à Previdência. Então a eleição nossa ela é bastante democrática nesse sentido, porque se você não atuou bem, claro. você está fora.
Agora uma coisa, eu fico a imaginar que vocês se reúnem ali, e pelo que eu estou percebendo, você não tem muito candidato. Não é todo mundo que está querendo ser presidente, vocês vão escolher. Eu tenho que montar uma chapa, né? E se houvesse uma concorrência grande, seriam montadas várias chapas. Sim. E elas competiriam, não é isso? Sim. Agora, votam 18 presidentes só? São 18 mais um de cada, né? Então são... 19? São 19 vezes 2. Vezes 2, 38. Então são 38 votos que definem o presidente da federação. Isso. Tá, e você vai ficar mais tempo? Tá animado para ficar mais um mandato? Se bem que faltam 2 anos ainda. Eu vou trabalhar primeiro, né? Depois vamos ver com a companheirada lá como que fica, né? Além de você estar animado, os seus parceiros têm que estar animados com você. Claro. Então, uma coisa, eu sei que vocês fazem um trabalho importante sobre segurança no trabalho. Conta isso para o nosso pessoal, Ronei. Nós temos, inclusive, uma data, né, que é importante nesse cenário aí, que é dia 28 de abril, que é até interessante, que fala assim, comemorar as vítimas de acidente de trabalho, né? Eu sou contra essa palavra. Não pode ser. Nós vamos lamentar. Lamentar as vítimas de acidente de trabalho. Né? Então, dia 28 de abril foi constituído um dia, todo ano a gente faz atividade nesta data. E nós temos o seminário que é realizado, já estamos no 12º, inclusive esse vai ser agora em novembro, né? Que todo ano ele é realizado, né? Então, de temas relacionados ao momento, né, que são debatidos e discutidos. E nós participamos desde o primeiro evento, né? Então são há 12 anos que nós viemos participando desse grupo, né, que vem desenvolvendo esses seminários, que é para técnicos de segurança, para enfermeiros, né, para o setor das pessoas aos sindicatos também, né, aos intelectuais dessa área também, que nós temos muitos professores universitários, temos uns pratos bons de casa aqui, vamos dizer assim, nessa questão de segurança do trabalhador. Temos o professor Pignatti, que é uma pessoa, um estudioso desse setor, que é médico da universidade, né, e que é uma pessoa assim que a gente desenvolve esse trabalho, porque nós no movimento nós precisamos desses estudos, né? O senhor tem ações específicas desenvolvidas para a segurança do trabalho que a federação faz? Aqui na região, nós já fizemos cursos de segurança do trabalho junto com a nossa confederação em Ariponã, para você ter ideia. Entendi. E lá na época, o trabalhador chegou com o dedo dele no vidro, que ele tinha subido um acidente de trabalho, ficou sabendo que tinha essa ação sobre segurança do trabalho, que essas são feitas daí com os trabalhadores, com os cipeiros, né, que a gente faz um trabalho. Tem também a parceria junto com o Getrim, que é o grupo Getrim da Justiça do Trabalho, que vem desenvolvendo um trabalho nesse setor também, na segurança do trabalhador. Inclusive, o último encontro foi com os cipeiros, né, eles definirem regiões, inclusive tiveram aqui em Juína também, fizeram essa ação. Então, a federação, nós trabalhamos muito também com o sindicato, com os trabalhadores, né, nesse setor. Agora, esse ano mesmo, em novembro agora, nós temos 2 atividades. Nós temos um do grupo das mulheres, que vai ser feito na região de São José do Rio Claro, relacionado a vários temas, inclusive relacionado à questão específica da mulher. E temos em Rondonópolis, nós vamos estar realizando também, lá vai ser o primeiro ainda, seminário de segurança do trabalhador, com a parceria junto com o Ministério Público, né? Os senhores fazem... Para a gente fazer uma atividade aí junto com o sindicato e com as entidades lá afiliadas. Os seminários acabam sendo importantíssimos para que os senhores levem as informações, para que o pessoal de fábrica, o pessoal do chão de fábrica, participe e aprenda a lidar com o equipamento de segurança, que não é mais ou menos isso, né? Não sempre usar o equipamento, e tudo isso. Agora, os senhores têm também um caráter de fiscalização ou a federação não faz esse trabalho? Nós temos um trabalho, quem faz essa ação é os sindicatos. Então os sindicatos, quando tem uma dificuldade de estar na reivindicação, que o primeiro caminho do sindicato é levantar o problema e tentar resolver com o empregador. O empregador não resolveu, ele tem ação. Ele entra com ação na justiça coletiva, né? Ou encaminha para a federação, ou encaminha para o Ministério do Trabalho.
que o Ministério do Trabalho vem com a fiscalização. Entendi. Entendeu? Então, pode caminhar via Ministério Público também. Então a ação sindical ela é bastante ampla, né? E a gente mesmo pode entrar com as ações na justiça. Mas retomando um pouco nessa questão de acidente de trabalho, só para ver a gravidade disso, que no Brasil nós temos 700 e poucos mil trabalhadores que são vítimas, né, de algum acidente ou doença relacionada ao mundo do trabalho. Isso anualmente? Anualmente, quer dizer, Juína nós temos 40 e poucos mil habitantes. Isso. Então nós estaríamos com 14, a população de 14 Juínas. 14 Juínas de pessoas que sofrem essa violência, né, da segurança dos trabalhadores. Que são... o número é muito alto. E Mato Grosso, ele é campeão. Nós não somos só campeão da soja, não somos só campeão do gado, da produção de carne, né? Nós somos também do algodão, nós também somos campeão em acidente de trabalho por anos. Que coisa, gente. De cada 100 mil trabalhadores, morrem todo ano, 20 a 22. E a média de acidente de trabalho no nosso estado é de 13 a 14 mil trabalhadores que sofrem algum tipo de acidente de trabalho. Tem melhorado alguns ambientes de trabalho? Tem. Por exemplo, no setor da indústria madeireira aqui, nós já tivemos uma situação muito ruim aqui, não só aqui, como toda a região da madeireira, onde que os trabalhadores eram mutilados. Né? Era praticamente meio que normal. Fulano lá perdeu a mão, fulano lá perdeu o dedo. Isso não pode acontecer dentro desse mundo do trabalho. O senhor nos últimos, o senhor está há 2 anos. Aliás, há muito tempo o senhor está no eu estou 2 anos com mais mandato. Inclusive estou com mais mandatos. Eu estou no meu 3º mandato. Isso é que eu queria perguntar. Sim. O senhor não percebeu diminuição dos acidentes nos últimos anos, ou isso vem num crescendo? Não, eu sei que o senhor faz ações, que o senhor acaba de relatar várias delas, mas isso ainda não foi capaz de diminuir o número ele é estável, ele está aumentando? Como é que ela passa principalmente pelo capital. Né? Quer dizer, ela passa desde da construção dos tipos das máquinas, ela passa da conscientização do empregador no sentido de ter um ambiente de trabalho organizado, né, de contratar profissionais desse setor, especialistas, para resolver a questão do mundo do trabalho. Né? E a gente tem outras situações também. Quer dizer, principalmente quem muda o ambiente de trabalho é o empregador. Quer dizer, desde o layout da empresa dele. Hoje você coloca 10 máquinas uma em cima da outra. Você poderia estar distribuindo essas máquinas, né, diferenciadas, como por exemplo, fazem com o banheiro, né? Você nunca vê um banheiro longe da produção. Ele sempre vai estar pertinho do banheiro, porque o trabalhador não perder tempo para ir lá e voltar, né? Para ir no maquinário podia pensar também. Mas os maquinários podiam pensar para distribuir a questão do barulho, principalmente, né? Então, você tem ambientes com muito calor, né? Você tem ambientes com parte elétrica praticamente destruído, que é um número bastante grande de trabalhadores que morrem de choque elétrico, né? Porque você não faz aterramento das máquinas, né? Que às vezes é uma coisa simples de se resolver. Né? Mas uma coisa, o número então continua crescendo, senhor Ronei? Essa aqui é a minha dúvida. O número é crescente? O número ele é crescente, e nós temos mais um agravante. Esses são os registrados. Os que são registrados de acidente de trabalho ou doença do trabalho. E nós temos, podemos dizer, uma grande quantidade de trabalhadores que não estão incluídos nessa questão, que são os trabalhadores rurais, que são as domésticas, até então não estavam incluídos. Né? Então nós temos os autônomos que não estão incluídos nesse. Então nós temos aí muito maior o número de trabalhadores vítimas disso. Bom, eu estou percebendo que o senhor tem um trabalho imenso nessa questão da segurança, porque o senhor relatou números assombrosos, 700 e poucos mil. Agora uma coisa, e o número continua crescendo. Isso se deve a vários fatores, o senhor acaba de colocar a questão do próprio layout, por economia de não ter mais galpões, eu faço um só, coloco as máquinas todas e tal. Agora, isso pode se atribuir também à falta de fiscalização, porque se tem uma fiscalização rigorosa, se houvesse, e se a punição fosse exemplar, talvez isso fosse capaz de diminuir esse número de acidentes. A gente vai parar nesse bloco agora. Eu queria voltar no próximo bloco para o senhor contar para a gente a questão da fiscalização e da punição, que eu sei que é uma questão de Estado. Né? A federação faz lá o seu trabalho, mas o Estado é que pune, né? Ele que tem o monopólio. E por que isso não ocorre?
Já já nós voltamos para o segundo bloco. Senhores, estamos conversando com o senhor Ronei de Lima, num minutinho só a gente volta. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o senhor Ronei de Lima. Ronei é o presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Mato Grosso. Ronei, a gente estava falando no bloco anterior sobre segurança do trabalho. Eu quero insistir que talvez, aí você me corrija, por favor, se eu estiver errado, talvez falte fiscalização, que é função do governo, e falte, muito principalmente, punição rigorosa para valer. Você acredita que se isso ocorresse, esse número de acidentes poderia diminuir? O Ministério do Trabalho, dentro dos ministérios, né, da nossa... do Estado, ele é o primo pobre do governo. Né? Não tem recurso? Não tem recurso, o número de fiscais insuficiente, né? A estrutura em si também é pouca, nas condições de trabalho para esses fiscais trabalharem, e a falta de descentralizar a questão da fiscalização. Nós precisamos urgentemente, por exemplo, aqui em Juína, uma subdelegacia do Ministério do Trabalho, que é uma das lutas do sindicato aqui, junto com a federação, junto com o sindicato dos trabalhadores da indústria, dos trabalhadores do comércio aqui também, né? Que está fazendo esse trabalho, porque os trabalhadores estão, até na questão da entrada do seu seguro-desemprego, tem que se deslocar fora da cidade, quer dizer, é um absurdo isso acontecer numa região macro que Juína representa aqui em toda essa região. Então, a ação do Ministério do Trabalho, a questão das assistências de trabalho, ele passa um pouco, e muito pela questão, no meu ponto de vista, sobre a ação de fiscalização, porque eu entendo que o empregador ele conhece só uma linguagem, quando dói no bolso dele. Então... mas não é só essa ação de fiscalização, mas sim também as outras ações, como já foi feito no passado, aqui na indústria madeireira, e não só aqui, como todo o Estado, que foi a Câmara Setorial, que reunia todos os empregadores e definia, todas as máquinas de equipamento vão ter que ter essa proteção. O projeto está aqui, você contrata um profissional e faça e depois vir fiscalizar com rigor. Aí acontece que as máquinas, os trabalhadores que estão sem registro são mandados para casa. Então, trabalhador, quando... o empregador falar para você, vai para casa porque você não precisa vir hoje, porque às vezes o fiscal está indo lá, né, para garantir um direito seu, e você também não perde o seu direito, depois disso você procura um advogado e faça garantir o seu direito, entre com ação na Justiça do Trabalho. E falando nisso, a gente tem um grande parceiro nosso aqui, que é o Dr. Cristóvão, né, que é o meu apoio na região aqui, na questão da assessoria jurídica, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, e voltando a essa questão da segurança do trabalhador, nós temos uma outra situação, inclusive, que nós estamos discutindo a nível do Estado, que é referente à questão dos nossos exames admissionais, periódicos e demissionais. Eu costumo às vezes dizer que o periódico, para nós, ele não diria muita coisa, mas quando você vai, e isso é uma proteção para o empregador também, quer dizer, e nós temos empresas especializadas que deveriam cuidar disso no município, e não só aqui como nos outros municípios, e deixam a desejar muito nesse setor. No exame admissional. Nos exames, principalmente nos periódicos, porque é no periódico que você vai levantar a situação de risco das empresas. Ora, se eu for fazer, se eu tenho uma empresa, né, que desenvolve atividade de exames admissionais, eu tenho que ter, vamos supor, vou cuidar da questão do ruído, eu tenho que ter uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo para cuidar desse setor. É essa pessoa que cuida disso, né? Então, se ela detectou um setor lá que tem 3, 4 pessoas, ou 1, 2 pessoas com problema de audição, verifica o tempo de trabalho e tal, olha, aqui nós temos um problema, mas aí tem o médico do trabalho que é responsável por tudo isso, que tem que procurar o técnico de segurança ou a empresa e apresentar isso, e que em contrapartida, os técnicos de segurança, se precisar contratar um engenheiro, ou se for engenheiro, resolver essa situação que vem afetando os trabalhadores. Então, nessa questão dos exames, e a gente tem acompanhado não só aqui como lugares, tem profissionais às vezes que não são profissionais, que deveriam estar fazendo aquele determinado exame A, B e C, e estão fazendo, e as empresas ganhando dinheiro, e o empregador ficando também desprotegido, porque não está sendo feito o trabalho que deveria ser feito, pelo que ele está pagando, porque ele está pagando igual se fosse um outro trabalho, e o pior de tudo é que o trabalhador também está ficando lesado, porque não está sendo detectado o problema da doença que pode estar gerando incapacidade de trabalho depois.
Ah, certo. Então nós estamos com um problema também na medicina do trabalho, vamos dizer assim. Sim. Você tem um corpo de pessoas ali em cada empresa, ou que atende a um grupo de empresas, e que não tem um pessoal qualificado para fazer o exame, e aquele exame não sendo bem feito, não detecta o problema, por exemplo, da audição e a pessoa fica ali um período, quando sai de lá está com problema de audição. Falta isso também, que é essa parte médica, digamos assim. Isso não é um trabalho... Você disse um negócio que eu concordo. Olha, a própria empresa deveria ter essa preocupação, sim, porque eu tenho um profissional que me atende, que é produtivo, por exemplo, usando o seu exemplo da audição, e essa pessoa fica surda e vai produzir muito menos, para mim é muito ruim, que eu vou ter que contratar outro, treinar outro. Seria muito melhor que eu atendesse a recomendação médica e que ele trabalhasse, por exemplo, menos hora por dia, enfim, alguma coisa que o tornasse hábil ou apto para exercer a profissão sem nenhum dano físico. É disso que estamos falando, né? É disso aí. E também a federação está também nesse meio querendo ajudar, participando. Eu concordo, viu, Rony? Eu acho que se houvesse fiscalização rigorosa do Estado, com punição rigorosa e, muito principalmente, deveria ser traçados, digamos, protocolos, vamos chamar assim, para a instalação das diversas indústrias, sejam lá que indústria for. Então, a indústria tal, a distância entre as máquinas tem que ser tal, o equipamento usado tem que ser tal, e está aqui o projeto, só se instala dentro desse projeto. Né? Principalmente o financiamento, quando é financiado pelo BNDES, né? E vai por aí afora. E aí... E tem incentivo fiscal, né? Aí pronto, você tem incentivo fiscal, que é dinheiro público, dinheiro meu, seu, de todo mundo. E ainda não cumpre normas mínimas, você devia ser punido duplamente, não é verdade? Outra coisa... Além de ser crime, né? Porque a gente vê como crime e a gente sempre bate nessa tecla. Às vezes nos encontros, nos seminários, a gente coloca. Eu não conheço nenhum pregador preso. É verdade. Agora, eu não sou também, não posso dizer se assim, esse é culpado, né? Agora, a gente sabe que a responsabilidade se você for fazer, né, pegar todo o setor produtivo e tal, a responsabilidade do empregador. Porque se ele tem um técnico de segurança lá, e o técnico de segurança, que geralmente são profissionais, né, que atuam dentro da área, são importantes parceiros nossos nas ações, né, junto com as CIPAs, que devem já ser montadas, né, de fato verdadeiras e não só de papel. O técnico de segurança é um papel fundamental nessa questão. Ele faz seu levantamento, define lá, vamos comprar luva, botina, máscara e tal. Aí o empregador, acontece muito que tem técnico de segurança que fala para mim, já falaram isso para mim. O empregador feira faz o orçamento, ele apresenta 3 orçamentos. Aí tem o que custa, uma botina custa R$100, tem o outro que a máscara custa lá R$10, hipoteticamente falando, a outra 20 e a outra 50. Fala, compra essa. De 10. Compra de 10, quer dizer, então ele não está fazendo segurança, mas o técnico não é culpado disso. Também não, mas o treinador não é culpado. Você sabe que eu já ouvi aqui também algum argumento contrário ao seu, né? Sim. Esse programa é bom que ele é bem democrático. Sim, claro. Deixa eu te contar. A gente contou aqui que era um caso de óculos. E aí, além de falar, de exigir, de comprar o óculos, etc, etc, ele avisava que era um problema que se caísse na vista era grave. E aí ocorreu esse acidente lá. E aí foi examinar a questão, chegou no acidentado, falou, sabe por que você não estava com o óculos? Assim, aquele óculos incomoda demais, ele não está, aquele tem estava me amolando, eu peguei, ficou o óculos pendurado. Sim. E ele, o trabalhador, não usou e com isso se acidentou. Eu ouvi mais de um argumento sobre isso, que isso também ocorre. O cara acha, ele se sente, essa luva me incomoda, essa botina me incomoda, e aí não usa, e aí pode causar um acidente. Isso é verdade. Também? Ou não? Eu discordo. E por isso que é bom o debate. Né? Então eu discordo no sentido que, como é que você tem uma cultura que veio de não usar botina. Você veio com uma cultura de não usar uniforme, de não usar equipamento de segurança, que nós há pouco tempo atrás não se falava nisso, nós éramos estar escravos. Sim, mas quando você aí você vem para o setor, aí você tem, o empregador chega lá, faz uma palestrazinha e fala, toma aqui que você tem que usar isso. Por que esse óculos também não pode ser um óculos que o trabalhador possa chegar a escolher, colocar lá no espelho, né?
Falar, opa, esse óculos aqui ficou bacana, esse óculos dá para mim usar. Entendeu? Porque eu estou mais lá na frente, que isso é um processo que nós estamos passando. Entendi. Tem trabalhadores, por exemplo, tem uma indústria que os trabalhadores não podiam usar bigode por causa da máscara. Isso. Aí tem que tirar o bigode. Foi lá no Rio Grande do Sul e o gauchão lá falou, não, o meu bigode eu não tiro. Mas você, no primeiro impacto, é assim, mas aí vem um trabalho de conscientização que tem que ser contínuo dentro da sua indústria. Dentro da indústria tem que ter um trabalho continuado de segurança do trabalhador que passa desde palestra, orientação e tudo mais, né? De repente visitar até a casa desse trabalhador lá, ver, fazer um trabalho junto com a família, olha que vocês... Então você tem todo um trabalho... Fala com o menino dele assim, fala com o seu pai para não tirar o óculos. Isso, todo um trabalho. Nós temos trabalhador que resiste em não colocar equipamento de segurança. Mas eu costumo até falar para os empregadores, se ele chamar o sindicato do setor dele para chegar lá e dizer que ele tem que usar equipamento de segurança, o trabalhador com certeza vai usar. Mas nenhum empresário gosta de fazer isso, abrir a sua indústria para que o sindicato chegue lá e faça um trabalho com a visão biônica de experiência que o sindicato tem para o trabalhador. Porque o trabalhador ele compreende como mais uma ordem. Usa esse equipamento. E a gente sabe que o ser humano não é ele é resistente a cumprir ordem. Ronei, o que você coloca é que é preciso de haver não é bem doutrinação, que essa palavra é forte, mas é preciso haver uma conscientização, um trabalho grande do empregador, no sentido de convencer esse empregado de que é bom para ele, é seguro para ele e que ele não deve recusar a utilização do equipamento. Mesmo que ele diga, mesmo que não use e se acidente, aí ainda assim não é culpa dele. É importante que ele seja... A gente sempre vê, você nunca vê um empregador assumindo a responsabilidade dele. A primeira culpa é do trabalhador. Entendi. Aí o trabalhador, na sua simplicidade, assim, foi um minuto de bobeira. O trabalhador, ou o empregado? Não, o empregador, o trabalhador, foi um minuto de bobeira. Ele mesmo se culpa do acidente de uma coisa que ele não teve o cuidado antes. Entendeu como que é? É por isso que eu falo. O mundo do trabalho que nós queremos, ele tá evoluindo e ele precisa evoluir, nós queremos. Nós temos ainda, por exemplo, quando se fala na redução da jornada de trabalho, né? De 44 para 40 horas. Na verdade tinha que ser até menos. Mas o capital ele pula lá em cima. E nós temos esse projeto tramitando no Congresso Nacional. Nós temos vários outros projetos importantes relacionados ao mundo do trabalho, que nós tem o fator previdenciário, tem vários outros. Então nós passamos agora há pouco por um processo eleitoral, né, que nós devíamos estar elegendo os nossos representantes, simplesmente deputados federais, senadores, que, do meu ponto de vista, são extremamente importantes para o mundo do trabalho. E a questão do presidente da República também passa a ter os trabalhadores observarem os projetos definidos a favor dos trabalhadores e contra os trabalhadores. Nós precisamos tomar muito cuidado nisso, porque senão nós podemos ter problemas sérios, né? Porque o empregador, ele cresceu a bancada dele, né? Para ter ideia, no Congresso Nacional, no Congresso Nacional, nós tínhamos, vamos dizer, 90 e poucos deputados eleitos na gestão que chegou, que defendiam os interesses dos trabalhadores, que segurou, na verdade, né, de não ser aprovado muitas questões que vinham prejudicar os trabalhadores. Contra o Congresso Nacional, 400 e poucos, né? 553. 553. Então, para você ver que o empregador não tem isso a nível nacional como ficou agora, mas o DIAP informava que é um departamento que estuda a questão das ações parlamentares dentro do Congresso Nacional e dentro do Senado, que é importante, um departamento importante junto às confederações e junto ao movimento sindical. Ele dá orientação, o caminho que está acontecendo dentro do Congresso é esse. Bom, aí é uma outra questão. Não, mas olha, mas que é importante, sim, claro, que é super importante no mundo do trabalho. Nós acabamos tendo desde lá voltando, acabou o programa, você acredita? Já chegamos, mas deixa eu concluir aqui só isso. Você começou falando lá da eleição lá dos trabalhadores escolhendo, né, os eleitos para o sindicato chega até na federação, a federação vai na confederação, e isso tem envolvimento também, eu diria muito principalmente, de política. Aí sim estamos falando de política de Estado, e falando de política de Estado, os eleitos que vão ser atores
para melhorar ou não, isso é desde que o mundo é mundo. E outra coisa, a democracia nos permite sempre isso. Não está bom, muda, não está bom, muda de novo. Um minutinho para você despedir do pessoal de Juína. Eu quero te agradecer já muito por ter vindo. E eu tinha muita coisa para conversar com você. Você já fica me devendo uma próxima visita. O prazer é nosso, Vicente, por estar aqui. E aqui em Juína a gente tem já um trabalho bastante grande aqui na região, junto com o sindicato, né? Tem o Zé também, o Sindicato do Comércio, que é filiado à Nova Central, do qual sou vice-presidente. A gente tem um trabalho bastante com êxito, com força aqui na cidade. E aqui nós temos uma participação até desde a primeira Justiça do Trabalho. Quando foi instalada a Justiça do Trabalho aqui, nós já tínhamos uma participação lá, junto, e com documento para que se viesse para cá, que era una itinerante, junto com o doutor Benedito Barcelos, que era o saudoso doutor Benedito Barcelos. Então, já fizemos várias atividades e a gente está trabalhando com o João para a gente trazer um encontro das mulheres aqui para a região também, para estar discutindo, e aí se discute de todas as ações, né, relacionada ao mundo do trabalho. Dizer que é uma satisfação imensa estar aqui e em especial mandar um grande abraço, né, a todos os trabalhadores da indústria e, em modo geral, a toda a classe trabalhadora da região de Juína e todos os municípios. Senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade em Revista. Agradeço muito a presença do senhor Roneide Lima. Agradeço a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta. Aguardo você. Obrigado. Até lá.